Eu gosto de falar um pouquinho na atmosfera, porque eu gosto que vocês enxerguem o N2 como um solvente do ar. Toda mistura homogênea pode ser tratada como sendo uma solução. E toda solução tem um solvente. E nós vamos chamar de solvente aquela porção que está em maior quantidade. Por isso eu digo assim, olha, o solvente do ar é o N2. Quando a gente pensa num fertilizante, numa composição que vai adubar as plantas, ô João, a gente pensa no NPK. NPK é nitrogênio, fósforo e potássio. Esse trio, eles são nutrientes para as plantas. Aí a gente pergunta assim, se na atmosfera do nosso planeta tem tanto nitrogênio, por que as plantas não aproveitam e não absorvem esse nitrogênio que está no ar? Gente, porque o nitrogênio que está no ar é um nitrogênio inerte. Por que ele é inerte? Porque ele reage muito pouco, muito. O que faz ele reagir tão pouco? O fato de ele apresentar uma ligação tripla. E essa ligação tripla é uma ligação que requer muita energia para ser quebrada. Então uma planta teria que ser capaz de quebrar essas 3 ligações para metabolizar o nitrogênio que está no ar. Como ela não é capaz de fazer isso, esse nitrogênio está no ar ainda. Certo? Então pensa, dado o nosso planeta, se as plantas consumissem nitrogênio do ar, não ia ter mais. Ou ia ter muito pouco. Então, por que tem tanto? Né? Pela dificuldade em quebrar essa ligação tripla. Tem umas leguminosas que são capazes de quebrar essa ligação tripla. Elas têm energia suficiente para quebrar a ligação? Não. Elas têm um catalisador, uma enzima capaz de diminuir a energia de ativação. E quando diminui a energia de ativação, fica possível quebrar a ligação com pouca energia. Certo? Então, isso aqui mostra a composição do ar. Oxigênio 21%, outros gases 0,97%, porque o CO2 tem 0,03% na atmosfera. Gente, o CO2 faz mal para nós? Claro que não. O CO2 está presente no nosso sangue, equilibra o pH do nosso organismo, o CO2 é expirado por nós, nós necessitamos do CO2 no planeta. Se não tivesse CO2 na atmosfera, não ia ter fotossíntese, não tem fotossíntese, não tem vida. O CO2 é essencial ao nosso planeta para manter a temperatura alta. Se não tivesse 0,03% de CO2 na nossa atmosfera, o nosso planeta seria completamente congelado. Toda a água presente no nosso planeta seria sólida. Então olha aqui, ó, vamos fazer a prova do Enem pensando, o CO2 é altamente benéfico. Ah, mas então o que faz mal? O excesso de CO2. A interferência do homem no ciclo do CO2. Isso faz mal. Mas a quantidade, a taxa de CO2 presente na atmosfera, ela é essencial para a vida no planeta. Ok? Então, esse é o slide assim, ó, falando na atmosfera. Para não esquecer que o nitrogênio não é metabolizado por causa da liga tripla. Fala, João. Você tem tipo bactérias que podem se associar às plantas diretamente para quebrar o nitrogênio? Existem as leguminosas, tem umas bactérias lá que de associação. É feijão, porque o feijão é capaz de metabolizar o nitrogênio do ar. Porque ele tem uma associação que vai fazer isso, que vai ter a enzima para fazer Chega isso. a ser tipo mutualismo? Eu não tenho a menor ideia. Biologia não diz, não sei, posso até perguntar para minha filha, mas não sei. Eu tenho uma filha bióloga, posso perguntar. Ela é professora de biologia. Gente, o que eu quero mesmo é falar na água. E para falar na água, eu começo falando na hidrosfera. A hidrosfera tem uma composição rica em H2O. Mas olha que interessante. No planeta Terra tem 90 elementos químicos. 80 deles já foram encontrados na água do mar. Então, olha a capacidade de ser solvente. Uma coisa que eu quero falar agora é a seguinte.
Isso é uma coisa, gente, que nós professores somos culpados. E que vocês acabam concluindo e generalizando que está errado. Observe. Oxigênio é uma substância polar ou apolar? Apolar. Substância simples. Água é uma substância polar ou apolar? Polar. Semelhante dissolve semelhante. Então quer dizer que o oxigênio é insolúvel na água. Sim, eu estou afirmando. O oxigênio é insolúvel na água. E daí eu pergunto, o que os peixes respiram? Oxigênio, que é insolúvel na água. Ah, mas então quer dizer que tem? Sim. Mas é insolúvel? Sim. Mas tem? Tem. Gente, quando eu digo assim, a solubilidade da substância X em água é 0,3 grama por litro. Eu estou dizendo que ela é solúvel ou insolúvel? Eu estou dizendo que ela é insolúvel. Sabe o que é 1 grama? Sabe o que é 1 grama? Um farelinho. Divida em 3. Pega 1/3 de um farelinho. Isso é 0,3 gramas. 0,3 gramas, gente, é nada. Nada por litro é a solubilidade dessa substância. O que eu concluo? Ela é insolúvel. É o caso do O2 no ar, na água. Ele é insolúvel. Quer dizer que não tem nenhuma molécula, que tem pouquíssimas. Tem pouquíssimas. Mas tem, gente. Certo? Então, quando eu digo que uma coisa é insolúvel em água, vocês têm que pensar, alguma solubilidade existe, mas é pouca. O que é ser solúvel na água? 200 gramas por litro? Aí a solubilidade é boa. Sacarose em água? Certo? A solubilidade é boa. Cloreto de sódio em água, 360 gramas por litro. Mas solúvel? Olha a diferença. NaCl, 360 gramas por litro. Essa é a solubilidade. 360 e 0,3. Não tem um número fantástico, 1000 unidades de diferença. 1000 vezes menos solúvel. Não é isso? É o X. 1000 vezes menos solúvel do que o cloreto de sódio. É claro que é insolúvel. Mas tem um número. Então cuidado com esses números que puxam vocês para afirmarem uma coisa. Então é solúvel. Não, não é. Mas existe um número para a solubilidade. Água. Eu vou falar agora várias coisas da água. Redondo, por que é redondo, falar em forças de atração. Então nós vamos falar um pouquinho envolvendo a substância água daqui para frente. Primeiro, ciclo. Vocês têm esse ciclo da água aí, eu não preciso nem discutir esse ciclo com vocês. Obviamente a substância água existe no planeta Terra, nos 3 estados físicos, pode deixar que eu repito, nos 3 estados físicos, como sólido, como líquido e como gás. Eu não preciso, eu derrubo um. Aí nós vamos falar naquelas forças de atração e tudo mais. A fórmula molecular H2O, a fórmula centesimal. O que é uma fórmula centesimal? É a porcentagem de cada elemento no todo. Eu posso chamar a fórmula centesimal de teor ponderal. Gente, teor ponderal dá um medo de vocês não saberem o que significa. Ponderal está relacionado à massa. Então eu digo assim, ó, H2O, 18 gramas é 100%. Só do hidrogênio, 2 gramas é X. E X é 11%. 11% é a porcentagem em massa de hidrogênio na molécula de água. Se tem 11% de H, tem 89% de O. Isso chama-se teor ponderal, que eu acho que mesmo é a PUC. Mas às vezes aparece naquelas alternativas assim.
ok? O teor ponderal de oxigênio na água, porque até tinha uma questão que era assim, ó, H2O, 2, era amônia, vou fazer com a água, 2 sobre 18, 16 sobre 18, 1/9 de H para 8 nonos de O. Essa é a proporção em massa, hidrogênio e oxigênio na molécula de água, certo? 1 para 9, 8 para 9. Simplificando aquela porcentagem, aquela proporção de massa que nós temos, ok? Então, o que é o teor ponderal? É a porcentagem massa de um elemento sobre o todo. Aparece nas provas isso, nas alternativas, e a gente tem que tomar o máximo cuidado. Tipos de água infinitos. Infinitos. Eu botei 6 aqui para vocês só saberem, nós sabemos isso. Água potável ideal para o consumo humano. Não significa que ela não tenha substâncias dissolvidas. Não é água pura. Água pura é o 5. Água destilada. Essa sim é água pura. Água poluída contém poluentes, pode ser coliformes fecais, tem água que tem coco, ok? Água doce é água de rios, água salgada, água do mar, água destilada é pura, águas minerais são as águas extraídas da natureza. O que é água dura? Contém cálcio e magnésio. O que é água pesada? Contém deutério em lugar de hidrogênio, radioativa. A água pesada é uma água radioativa. Olha aqui, ó, H2O é a água com massa molar 18, 2 vezes 1 mais 16. D2O é a água com massa molar 20, 2 vezes 2 mais 16. O hidrogênio é o isótopo 1,1 e o deutério é o isótopo 1,2. O deutério é radioativo. A água pesada contém deutério em lugar de hidrogênio e, portanto, é uma água radioativa, certo? Propriedades da água. Primeira, polaridade. Como é que eu vejo que a água é uma substância, como é que eu provo que ela é uma substância superpolar? Ah, é o bastão com um fiozinho de água saindo de um filamento. Sai um fiozinho de água que deveria vir reto. Eu boto um bastão eletrificado, esse fiozinho de água faz um desvio. Então ele vem descendo e faz um on atraído para o bastão eletrizado. E isto prova o quanto a molécula de água é polar, que ela sofre esse desvio por atração a um bastão eletrizado. Essa é uma maneira de provar. É um experimento para mostrar a polaridade da água. O oxigênio é mais eletronegativo, forma um polo negativo, e os hidrogênios formarão polos positivos. Sabemos isso sempre. Nascemos sabendo isso. Vai dizer que tem bastante gente que acha que nasceu sabendo. A força atrativa entre as moléculas de água é a ligação de hidrogênio. Observe, as forças de atração vão ter a seguinte ordem de interação. Eu vou ter dipolo induzido, que eu tenho muito medo que o Enem chame de forças de London. Como a mais fraca força de interação ocorre entre moléculas apolares, eu tenho a força de polo ou de polo permanente que ocorre entre moléculas polares, e eu tenho a força ligação de hidrogênio, que é a força atrativa entre moléculas mais intensa. Me aguardem que eu vou continuar daqui a pouquinho, eu vou botar mais tralha aqui para diante. Essas forças aqui nós chamamos de Van der Waals. Observe, eu vou continuar ali, vocês já vão notar o que eu quero fazer, por que eu estou fazendo aquilo ali. Olha, quando a água congela, ela se organiza de uma estrutura hexagonal onde há um maior espaçamento, e por isso há uma diminuição da densidade. O aumento do volume provoca uma diminuição na densidade.
Não esqueçam da estrutura hexagonal do gelo. Não esqueçam que a água tem uma dilatação anômala. Ela tem uma dilatação diferente das outras substâncias. Mas olha aqui, ó. O que acontece quando a substância passa de sólido para líquido? A atração é mais intensa aqui é médio. Então olha aqui, ó. Aqui tem a maior atração, porque é um sólido, e o sólido sempre tem maior atração. Aqui tem atração média. E observe, o que eu quero é que vocês enxerguem essa passagem aqui. O estado gasoso não tem força atrativa. Então olha aqui, ó. Eles vão perguntar na prova o que significa a ebulição. E vocês vão responder que significa o rompimento da força de atração. Isso é a ebulição. Então, gente, observe o quão isso é importante. Mudanças de estado são fenômenos físicos. Eu não quebro a ligação H com O. Olha aqui, ó. Uma questão da USP de anos e anos, uns 20 anos atrás. Eles botaram assim, ó. H2O líquido, H2O vapor, H2 mais 1,5 de O2. 1 e 2. O que é rompido na transformação 1? As ligações de hidrogênio. O que é rompido na transformação 2? As ligações covalentes. A transformação 1 é físico. É a mesma substância de líquido para gás. 2 é uma eletrólise, é uma quebra da ligação H com O e formação de novas ligações, H com H, O com O, ok? Físico, forma novas substâncias. Então, químico forma novas substâncias. Físico, o que quebra? Ligação de hidrogênio. 2, químico, o que quebra? Quebra ligação covalente e forma novas substâncias. Ok? Solvente universal. É esse o papo agora. O que a água está fazendo no seu soluto? Solvatando. O que é solvatar? É agir como um solvente. O que eu espero que o solvente faça no soluto? Se abrace nele. A água envolve, a água fica ao redor, ela atrai. Eu tenho uma nova atração aqui, que não é mais a ligação de hidrogênio. A minha atração agora vai se chamar íon dipolo. E ela é uma força atrativa mais intensa que a ligação de hidrogênio. E ela só perde para a atração íon-íon. Quando eu tenho íon-íon? Quando eu tenho ligação iônica. Observe onde eu ensinei esta lógica aqui para vocês. Numa matéria chamada Propriedades Coligativas. Água pura, temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Água do mar, temperatura de ebulição maior que 100. Por que a água do mar tem temperatura de ebulição maior que 100? Porque a atração é maior. É mais difícil arrancar a água em volta dos seus íons do que arrancar a água dela mesmo. Então olha aqui, ó, ordem crescente de força de atração, ordem crescente de rompimento de atração. A atração define as propriedades físicas. Quanto mais intensa a atração, maior o valor da propriedade física. Certo? E por isso eu estou falando aqui na solvatação.
nesta palavra solvatação. Por isso eu também mostrei essa ordem de força de atração. Líquido para gás, rompe a força de atração. Feito. Seguindo adiante, nós temos agora uma discussão adivinha, né? Lá do outro lado da aula, sobre o valor desse ponto de ebulição da água. Se eu pego os elementos do grupo 16 e penso, grupo 16, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, faço os hidretos, H2O, H2S, H2SE, H2TE. Penso, massas molares, 18, 34, 81 e 130. O que a gente pensa? Quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. Então o ponto de ebulição deve aumentar daqui para cá. A água devia estar aqui, o H2S está aqui, o H2SE aqui e aqui está o H2TE. Menos 100, menos 50, menos 25 e 0. Está aumentando. A água não é menos 100. Opa, é mais 100. Por que a água tem um ponto de ebulição 200 graus Celsius acima do esperado, se a lógica ela está aqui? O que ela faz, o que ela é que confere este valor de ponto de ebulição fora da casinha? Ela é polar demais. Esta polaridade faz com que ela se abrace nas vizinhas e não se solte. Esta abraçada nas vizinhas chama-se ligação de hidrogênio. Gente, tudo que alguém falar sobre a água numa prova, procurem a resposta em ligação de hidrogênio, procurem a resposta em força atrativa. Essas propriedades são dadas pela polaridade. Vai que é uma questãozinha sobre a água, cai sempre, eu já fico dizendo, olha, esse ano não vai cair água, já pediram tudo que tinha para pedir. Abre a prova, eis a água de novo. Eu mordo a minha língua. Todos os anos, eu juro, nunca mais vai cair água. Tá certo, não digo mais. Ó, vai ter água, ele vai ter, porque é certo, é certo. Olha a característica pressão de vapor. A substância água tem uma pressão de vapor baixa, por isso ela é líquida, ela evapora pouco. A ebulição dela varia com a altitude, como de qualquer substância. Quando nós estamos ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100. Em São Paulo, que a pressão do ar é de 700 milímetros de mercúrio, que é uma cidade alta, a temperatura de ebulição é 98,3. E lá no alto do Monte Everest, a água entra em ebulição a 71 graus Celsius. A gente precisa entender, antes de mais nada, o que significa a ebulição. Observe, eu tenho um copo, dentro desse copo tem um líquido, e eu tenho duas forças atuando neste líquido. Uma é a pressão do ar que ele está sofrendo, e a outra é a pressão de vapor que ele vai fazer para evaporar. O que nós chamamos ebulição é quando essas duas pressões se igualam. Quando a pressão de vapor se torna igual à pressão do ar. A pressão do ar depende da altitude e a pressão de vapor depende da substância e depende da temperatura. Eu aqueço água até 100 graus Celsius em Porto Alegre. Ela vai entrar em ebulição, por quê? Porque a pressão 760, 760 vão ficar iguais. Eu estou lá no Monte Everest. A pressão do ar é 244, está aqui. Quando a água tiver com uma pressão de 244, ela vai entrar em ebulição, porque vai estar igual. E a água vai estar a 71 graus Celsius de temperatura nesta situação, onde a pressão aqui e a pressão aqui se tornam iguais. Pergunta cretina: um ovo cozinha mais rápido em Porto Alegre ou no alto do Monte Everest? Resposta: em Porto Alegre. O que cozinha o ovo não é o tempo que a água leva para entrar em ebulição. O que cozinha o ovo é o calor. O que cozinha o ovo é a temperatura. Quanto maior a temperatura de cocção, mais rápido cozinha. Vide panela de pressão.
O que faz uma panela? Quando alguém diz para ele, tampa essa panela aí, não cozinha de panela com tampa aberta. Não dizem isso para vocês? Olhem por quê. No momento que eu largo uma tampa aqui, a pressão do ar aumenta. Porque a pressão do ar está aqui, ó. A água evapora, aumenta essa pressão. Quanto maior ficar essa pressão, maior fica a temperatura de ebulição. Porque maior fica a pressão aqui para igualar o ar. Isso que faz uma panela de pressão. Eu preciso igualar as duas pressões. Quanto maior a pressão que eu fizer aqui, maior a temperatura de ebulição da água. Certo? Esse é o funcionamento de uma panela de pressão. Eu aumento a pressão dos vapores para que a temperatura de ebulição da água aumente. Outra coisa que eles gostam muito de falar nas provas é por que a água tem gotas esféricas. Eu já falei para vocês nisso. Sempre que uma questão falar na água, a resposta vai ser ligação de hidrogênio. Gente, sempre. Propriedades físicas, sempre. Então, olha aqui, ó. O que faz ser redondo? O que provoca o redondo? A gota. Quando uma molécula de água está no meio, ela está sendo atraída em todas as direções e sentidos. Há um equilíbrio de atração. Mas quando uma gota de água está na extremidade, ela é a última. Aqui tem ar, ela é puxada para dentro. As forças de atração puxam ela para dentro. Aí vocês pensam, olha que bobagem. Falar em força de atração de uma molécula de água vai fazer o redondo? Não, né, gente? Esta molécula que está lá fora está sendo atraída para dentro por sextilhões de moléculas de água. Cada força é uma coisa minúscula. Somem todas. Todas as forças somadas vão dar a forma esférica para a água. Certo? Cada força vale nada. Milhões, sextilhões, quinquilhões de forças somadas vai dar a atração enorme de puxando a água para o centro. Então, a forma esférica é resultante das forças de atração. Tensão superficial é uma resistência ao escoamento. Por que quando eu molho, jogo água numa mesa, a água fica assim? Por que ela não se deita toda? Por que ela fica de bolhas assim? É? O que é a gota d'água? Hoje que todo mundo for tomar banho, olhem a água no box. Corrida de gota d'água. Faça uma corrida, escolha duas gotas. Vão ver quem ganha. Elas vão descendo, desviando e descendo. Cada pequena imperfeição no vidro, cada gotícula de gordura da mão de alguém no vidro, faz a molécula de água sofrer um desvio. Do que uma gota de água que vem descendo o vidro desvia? De uma coisa que, ou que é um carocinho, uma pedrinha, ou uma porção de gordura. Aí ela tem que desviar, porque ela não pode atravessar. Não é compatível com ela. Na hora do banho hoje, estudem pontos de hidrogênio, ok? Ligações de hidrogênio durante o banho. Eu gosto muito de fazer no vidro do carro também. Paro numa sinaleira, um dia de chuva, estou aborrecido, esperando a sinaleira abrir, fico olhando as gotas de água correndo pelo vidro. Mas esse meu vidro está engordurado, hein? Quando elas começam a sofrer muito desvio, está muito engordurado. É a história de lavar um copo, né? Como eu sei se um copo está engordurado? Molha. Se ele não molhar aparelho, está engordurado. Você já viu um copo não ficar molhado aparelho? Nunca está sendo engordurado. A mão. E por melhor que a gente lava a boca do copo, certo? Não lava, já escovando. No laboratório a gente escova fartamente tudo. Sabe como é que a gente remove a gordura dos tubos de ensaio, tudo no laboratório? Joga de molho numa solução sulfocrômica. Dicromato de potássio com ácido sulfúrico. Bota ela de molho lá dentro e deixa dias. Quando remove e lava, nenhuma microscópica gota de gordura fica ali. É o oxidante assim, oxida tudo que tiver pela frente, até a gordura. Caráter anfótero. As moléculas de água têm, do ponto de vista de Bronsted, um caráter anfótero. Pode comportar-se como ácido ou como base.
de Bronsted, isso não é pH. pH é Reynolds. pH da água é 7. Ela não é ácido nem base. Mas para Bronsted, ela pode receber hidrogênio, e nesse caso terá caráter básico, ou dar hidrogênio, e nesse caso ela terá caráter ácido. Ok? Então, do ponto de vista de Bronsted, a água tem caráter anfótero. Tratamento de água. Prova do Enem sem isso, não nasceu ainda, ok? Vocês têm todas as etapas do tratamento de água no livro de vocês. Vocês têm esse slide aqui, ó. Eu acho que é no próximo capítulo, né? No outro, outra página. Aí. Página 19. Vocês vão ver, eu vou pegando coisas assim no livro, eu vou pulando. Página 19. Tratamento de água. Agora nós já estamos completamente preparados para entender tratamento de água virado ao avesso. Então vamos entender. Etapas envolvendo o tratamento de água. O Enem coloca questões onde ele bota todas as etapas bem certinhas, mas quer saber qual a etapa que é responsável por isso ou por aquilo. Então vocês pensem assim, ó, nós vamos pegar a água do Guaíba e vamos, ao final do processo, fazer ela jorrar na torneira da nossa casa. Ok? O que eu preciso fazer para tornar a água do Guaíba potável? Potável é própria para o consumo humano. Não significa água pura. Significa água própria para o consumo humano. Água do Guaíba, como ela está, é própria para o consumo humano? Não. Eu preciso, então, começar a captar a água e boto uma grade pelo caminho. Para que serve a grade? Para os sofás não virem junto. As garrafas PET, sofá, tudo que é visual fica parado no gradeamento. Aí o que vem? Vem a água com suas impurezas. Aí eu digo, esta água está cheia de impurezas. Cheia de impurezas que insistem em ficar boiando, ok? Nós queremos que essas impurezas decantem. Posso cruzar os braços e esperar elas decantarem? Não. Porque elas vão demorar muito para decantar ou não vão decantar. Elas não têm massa suficiente para decantar. O que é a decantação? A decantação é a ação da gravidade sobre uma mistura heterogênea. Ora, se ela não tem massa suficiente para decantar, elas vão ficar boiando. Eu preciso ajudá-las no processo de decantação. Esse preciso ajudá-las nós vamos chamar de coagulação e floculação. Eu vou adicionar à água uma substância que eu vou chamar de agente floculante. Floculante vem de flocos. Flocos é o quê? Flocos é quando eu tenho um gel dentro da água e vou mexer esta água com uma pá, e quando eu mexo, essas partículas que estão em suspensão vão aderir a esse gel e vão sedimentar. Eu vou criar flocos, eu vou fazer agregados. Isto aqui é uma estrutura altamente gelatinizada. Agrega as impurezas e decanta. Tá, mas e o SO4? O SO4 é um parceiro irritante. Por que ele é um parceiro irritante? Porque ele vira ácido sulfúrico, ele é solúvel na água e eu vou precisar consertar o pH depois. Ele torna a água ácido, mas o floculante de verdade é o hidroxalumínio. Certo? É ele que, ao gelatinizar na água, agrega as impurezas. Depois que as impurezas ficam todas
agregadas, bom, aí vai ter massa suficiente para decantar. Aí todas elas vão sedimentar. Aí eu tenho uma água que eu vou passar por um filtro. Este filtro contém, no filtro, eu vou ter 3 camadas: areia, cascalho e carvão ativado. A areia e o cascalho são filtros reais. O carvão ativado é um filtro especial. O carvão ativado é um filtro de gases. Quando uma questão do Enem falou que o carvão ativado filtra o clorofórmio da água, eu não gosto dessa palavra filtração. A palavra certa seria absorção. Gente, olha aqui, ó. O que faz o carvão ativado? Ele é um carvão poroso. O que ele faz? Ele retém moléculas orgânicas que dão cheiro e sabor para a água. Sabe onde é que tem carvão ativado? No filtro de água que tem nas casas de algumas pessoas, tem hábito de usar aqueles filtros de barro, filtro de porcelana, de cerâmica. Tem carvão ativado ali dentro. Sabe onde é que tem carvão ativado? Naquelas máscaras de gases de guerra, aquelas máscaras que se bota para não respirar os gases. Quem nunca viu Breaking Bad, quando o cara faz anfetamina, o que ele faz? Ele bota aquelas máscaras. Por quê? Senão ele vai ficar drogado. Certo? Os vapores da droga que ele produz. Vocês assistiram Breaking Bad, ok? Não? Eu ainda não acabei de ver. Ainda estou vendo. Eu estou na 4ª temporada, a coisa está boa. Não acabei de assistir. Vou indo. A filtração, portanto, é passar pelas camadas. E um jeito de reter cheiro e sabor para a água. Por exemplo, o Guaíba está cheio de algas. As algas se decompõem, produzem substâncias mal cheirosas. Não faz mal nenhum, mas eu não quero tomar banho com aquelas substâncias mal cheirosas. Aí o que eu faço? Como eu tiro aquelas substâncias mal cheirosas? Carvão ativado. Só. Não tem outro jeito de tirar. Porque são moléculas, não fica retiro em filtro. Que filtro retém molécula, gente? Nenhum, claro que nenhum. Cloração é um bactericida. A cloração mata micro-organismos. Fluoretação, adição de fluoreto de sódio ou fluoreto de cálcio. O que ele faz? Prevenção de cárie infantil. Adição de cal. O que é a cal? É um óxido básico. O que a cal faz? Conserta o pH. Na floculação, eu estraguei o pH da água. Vou ter que arrumar. Em que momento eu arrumo? Quando adiciono a cal. Então observe, cada etapa tem um porquê. Cada etapa é um passo. A cloração, gente, o cloro é um bactericida. O cloro elimina micro-organismos. Então, ele vai matar bactérias, vírus, sei lá o que tenha na água, mas seres vivos, ok? Micro-organismos. E isso aí é o tratamento de água. Isso vai ser uma questão do Enem, né, gente? Eles gostam muito. Professora, Ué? aqui no desenho tá mostrando que eles botam cal e cloro também antes da floculação. É porque eles impedem que ela fique tão ácida, porque daí desenvolve bactérias. Então tu já está fazendo uma prévia, depois tu acerta de novo, mas tu faz uma prévia, porque se tu deixa o pH sair muito do pH 6, as algas se divertem. Aí depois tu não tira o cheiro. Então, coisas que afetam muito o cheiro é a temperatura, tanto que no verão, Porto Alegre tem um problema muito mais sério de tratamento de água. O uso de carvão ativado no verão é muito maior do que no inverno, porque as algas se proliferam muito maior quantidade no verão. A quantidade de água doce também de chuva que
CAI também define essa proliferação, e o pH da água. Então, por isso que tu bota antes cal e cloro, para impedir que nesse meio do caminho tu tenha um desequilíbrio muito forte. Tu tem só um pequeno desequilíbrio, não tem tão grande. Aqui sim tu acerta de verdade. Mas lá tu faz uma prévia. Certo? Então olha aí, ó. Aí estão as etapas, que é o que a gente falou agora. Que é esse desenho que vocês têm aí no livro de vocês. Vamos falar agora em energia. Lá no outro capítulo. Eu não sei que número é o de energia. É o capítulo 3, na página 24. Gente, uma coisa que anda se discutindo muito é como armazenar energia. É uma discussão sem fim. Porque não existe como armazenar energia, certo? Como é que eu guardo energia? Em que pote eu boto minha energia e dizer, espera que eu vou te usar depois? No momento que minha energia for produzida, ela ou é consumida ou é perdida. Como armazenar energia excedente? Gente, eu tô achando que vem na prova, sabe, agora? Tô sentindo ela. Olha aqui, ó, eu sou um pouco bruxa. Olha como eu acho que vai cair. É meio louco. Se você não entender, faça eu explicar de novo. Eu estou produzindo energia. Produzo 100 unidades de energia, certo? Está sendo produzida 100 unidades. Eu aproveito 40. Os outros 60 é perdido. Por exemplo, a gasolina no automóvel, certo? Combustível do automóvel é assim. Qual a eficácia da gasolina? De 30% a 40%. Ao queimar a gasolina, se produz uma quantidade de energia que a gente não consegue usar. O carro não precisa usar. O carro não precisa de tudo aquilo. E, portanto, ele tem uma eficácia baixa. Por quê? Porque eu não tenho como armazenar os 60 gerado. Então, como eu posso fazer para esses 60 unidades de energia que são perdidas? Como é que eu faço? Claro que eu não estou falando agora especificamente no automóvel, estou falando numa indústria, num processo. Como é que eu faço para aproveitar essa energia que está sendo gerada e que não está sendo consumida? Gente, um exemplo típico é uma hidrelétrica. Pensa em Itaipu. Itaipu gera 24 horas por dia a quantidade de energia necessária para as 18 horas da tarde, para as 19 horas da tarde na região sul do Brasil. Às 3 da manhã a gente demanda a mesma energia que às 6 da tarde? É claro que não. Em nenhum outro horário a gente demanda a mesma energia do que às 6 da tarde. Só que eles não vão ficar abrindo e fechando aquelas mega comportas. Ah, daqui a 1 hora fecha 2, daqui a 1 hora fecha 3, abre 1. Não. 24 horas por dia é gerado uma energia elétrica que não é consumida. É consumida, tem o horário de pico e tem o horário de baixa. Mas a gente gera sempre a mesma quantidade. Eu posso armazenar essa energia excedente. Como? Fazendo uma reação endotérmica. É muito louco isso. O que eu faço com essa 60 perdida? Eu faço uma reação endotérmica. Ou seja, eu vou ter um produto cheio de energia. Eu tenho, olha aqui, eu tenho um reagente que vai absorver aquela energia perdida e vai virar o produto. A energia do produto é maior que a energia do reagente e eu guardo o produto. Quando eu precisar de energia, eu faço a reação inversa. Eu queimo. Se isso aqui é um combustível, eu queimo ele. E eu tenho energia de volta. Como armazenar energia excedente?
faz uma reação endotérmica e guarda o produto cheio de energia dentro dele. Quando fizer a reação inversa, ele vai liberar energia e eu aproveito ela. Certo? Isso é um papo bem moderno em termos de armazenamento de energia. Fazer uma reação química que produza, que forme um produto com energia dentro dele e eu armazeno o produto. Como é que a gente chama essa energia que fica armazenada dentro para usar quando eu precisar? De energia potencial. Uma energia potencial é uma energia guardada, que será usada em determinado momento. Será transformada em determinado momento. Certo? Portanto, isso é uma maneira de armazenar a energia que andam falando. Eu tinha uma questão tão legal de meter posto nesse material. O que é a energia química? É a energia presente nas ligações. Eu tenho substâncias pobres em energia, como a água, e substâncias ricas em energia, tipo a glicose. Da onde nós tiramos a nossa energia? Da glicose. Fazendo o quê? Quebrando uma molécula complexa em moléculas mais simples. Esta quebra em moléculas mais simples vai fazendo sobrar energia. E esta sobra de energia nos move. Ok? Nós nos mexemos, nós falamos, nós fazemos metabolismo, nós mantemos a nossa temperatura em 37 graus Celsius, à custa do quê? À custa da degradação da glicose. Vários tipos de energia: térmica, elétrica, química, nuclear, isso é física. Energias envolvidas nos processos químicos. Energia química, combustão, quebra de moléculas complexas e formação de moléculas mais simples, e a energia química proveniente das reações espontâneas de oxirredução, pilhas. Como se armazena energia? Nos combustíveis. Fontes de energia são os recursos renováveis e não renováveis. Nós vamos agora classificar esses recursos e discutir todos os recursos renováveis e não renováveis. Uma lista dos renováveis ou energia alternativa e dos não renováveis: carvão, petróleo, gás natural e urânio. Vocês têm essas listas aí, isso é coisa material para vocês lerem e discutir. O ciclo de energia envolve: para que geramos energia? Qual o objetivo? Funcionar, né, gente? Nós não funcionamos sem energia mais. Nada do que a gente tem funciona sem energia. Nós queremos a energia para transportar, nós queremos energia para manter uma indústria, nós queremos energia na nossa residência e nós queremos energia nos serviços. Olha a demanda de energia que eu tenho para dar essa aula para vocês. Eu poderia dar a mesma aula se nós estivéssemos com luz apagada, se eu estivesse sem o projetor, se eu não estivesse filmando. Mas olha a demanda de energia que nós temos aqui para fazermos essa aula. Ar-condicionado não está ligado? Não. Viu? Alguma coisa boa nós estamos fazendo aqui. Se tivesse calor, nós estaríamos com ar-condicionado ligado. Da onde nós vamos tirar essa energia? Nós vamos tirar essa energia de combustíveis, de recursos. E esses recursos são retirados da natureza. Eu vou ter centrais e refinarias e vou produzir esses combustíveis, essas matéria-prima geradora de energia. Recursos renováveis são chamados de biocombustíveis. Etanol, biodiesel, biogás, carvão vegetal e bioóleo são exemplos de biocombustíveis. Combustíveis fósseis e nucleares são recursos não renováveis. Olhem para cá e enxerguem o que eu vou mostrar no desenrolar da aula. Observe: biogás, metano. Gás natural, metano. Como assim? A mesma substância pode ser chamada de recurso renovável e não renovável? Sim, depende de quem está gerando ela. Da onde eu estou tirando? Da onde eu estou tirando? Carvão vegetal, carbono. Carvão mineral, carbono. Opa! Mesma coisa? Não. Para o resultado final é o mesmo. Mas a forma como esta substância está sendo gerada. Gente, eu vou ter um slide para cada uma e vou mostrando. Mas eu quero assim, ó,
o papo começar por aqui. Nós temos um biocombustível, um substituto para a gasolina, e o substituto da gasolina é o etanol. A gasolina é tirada do petróleo, o etanol vem de uma planta. Eu vou explicar a diferença do ciclo para vocês, que é o jeito que cai nas provas. Eu tenho o óleo diesel e tem o seu substituto, o seu similar, que é o biodiesel. Biodiesel. Esse bioóleo, ele é um similar aqui, viu? Mas ele pode entrar aqui e pode entrar lá. Então eu vou falar dele depois, vou deixar chegar na reação. Da onde eu tiro o gás natural? De reservas no subsolo. Onde tem petróleo, tem gás natural. Mas não se sabe porque existem algumas regiões do nosso planeta, tipo a Bolívia, que contém gás natural sem petróleo. É raro isso, mas a Bolívia tem. Lençóis subterrâneos em rochas porosas com gás natural, sem petróleo. Porque a gente está acostumado assim, ó, tem petróleo e tem gás natural. O gás natural é uma parte do petróleo. É que nem dizer, tem petróleo e tem gasolina. Não. A gasolina está dentro do petróleo. O gás natural está dentro do petróleo. Mas existem lugares que tem gás natural. O que eu chamo de biogás é o gás do lixo. Matéria orgânica em decomposição produzem biogás. Gente, dizem hoje que é o combustível do futuro. De um jeito sensacional. Olha aqui, ó. Se aparecer numa prova, vocês acreditem. O metano proveniente dos oceanos. Isso que é a maior fonte que se pode sonhar com combustível. Olhem por quê. Eu tenho aqui um oceano. Esse oceano tem matéria orgânica que morre e se decompõe lá dentro. Metano, 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 metano. Esse metano, ele fica em grande quantidade aprisionado dentro de cristais de gelo. Então, por todo o planeta, nós temos metano aprisionado em microscópicos cristalzinhos de gelo ao longo de tudo. E o dia que nós começar a pegar esse metano, vai ser uma fonte interminável de combustível. É um sonho. Aí estão fazendo projeto piloto, que até em Pelotas tem um projeto piloto desses, de usar, aproveitar o metano do mar. Mas que nós vamos chegar lá, que vai ser o nosso combustível. Provável combustível mais utilizado no futuro. Nunca vamos ter um só, né, gente? Mas o provável combustível mais utilizado no futuro será o metano extraído do mar. Legal, né? Bom, eu vou explicar cada um, vou explicar as diferenças. Observa a diferença entre carvão vegetal e carvão mineral. O carvão mineral é um minério. O que eu quero dizer com isso? Se formou na natureza, no solo do planeta Terra, quando se formou o planeta Terra. Tá lá para baixo. Eu vou abrir uma mina, vou retirar aquele carvão daquela mina e vou usar para queimar. Ok? Para ter energia. O que é um carvão vegetal? É um carvão fabricado numa carvoaria. Como é que uma carvoaria fabrica carvão? É aquele carvão que eu vou no supermercado e compro um saco para fazer churrasco. Certo? O carvão para fazer churrasco não é um carvão mineral, é um carvão vegetal. Como é que eles fazem na carvoaria? Eles queimam a madeira, pegam pedaços de madeira e colocam dentro de uma coisinha de barro e colocam o fogo embaixo. Essa coisinha de barro praticamente não tem ar lá dentro. Então, a madeira queima parcialmente. Ela carboniza. Então, por quê? Porque tem pouco oxigênio. É que nem quando cai um raio numa árvore, carboniza a árvore. Por quê? Porque a reação foi rápida demais, não deu tempo de queimar tudo. Certo? Porque tem pouco oxigênio naquele momento. É o caso de uma carvoaria. Nós vamos ver os desenhos agora. E temos
os outros demais combustíveis que a gente vai falando como se forma e vai dando a importância que eles merecem. Começo. Reações de combustão. Em quantos livros tem essas 3 reações? Em 3. Eu dei 5 livros para vocês ao longo do ano. Essas 3 reações tem 3 deles. Livro 3, termoquímica. Livro 4, reações orgânicas, oxidação. Livro do Enem, combustão. Top das nossas reações. Então olha aqui, ó. Reações de combustão. Se não tem aí, devia ter. Tem. Tem, né? 31. Ah, eu ia dizer, se não tem, devia ter. Ah, ufa, tem. Qual a combustão total? CO2. Por que acabou? Fim da linha, não queima mais. Porque o maior NOx que o carbono pode ter é mais 4. E quando o carbono estiver com nós mais 4, terminou tudo. CO e C ainda pode queimar. O C é o carvão. O carvão vegetal é o C. Certo? Eu ainda vou queimar para CO2 e faço um churrasco com isso. Fechou? Recursos renováveis. Isso aqui é uma carvoaria. Isso aqui é um chapeuzinho para queimar madeira. É um chapeuzinho de cerâmica. Já viu uma carvoaria? Não. É bem interessante. Às vezes nas viagens para o interior tem na beira da estrada umas carvoarias. Santa Catarina tem bastante. Óleos que vão ser extraídos de sementes, de girassol, de milho, de amendoim, para fazer biodiesel, cana, produção de etanol e a carvoaria, produção de carvão vegetal. Isso são recursos renováveis. Primeiro, então, nós vamos fazer uma lista deles, discutindo a matéria-prima, o processo e a composição. Depois um slide para cada um. Carvão, madeira. Como é que eu chamo o processo? Pirólise. Lise, quebra. Piro, calor. A pirólise é uma combustão sem oxigênio, ou seja, não é uma combustão. Certo? É uma queima, é uma decomposição pelo calor. Eu posso dizer como sinônimo de pirólise, decomposição térmica. Calcinação. São sinônimos para pirólise. O álcool através da fermentação de açúcares. O biogás através da fermentação de qualquer matéria orgânica em decomposição. O biodiesel, óleos e gorduras. Esterificação. E o bioóleo também é óleos e gorduras. Mas em vez de esterificação, é uma reação chamada craqueamento. É quebra das moléculas de óleo e gordura. E esta quebra vai formar hidrocarbonetos e compostos oxigenados. Forma uma mistureba louca de coisas. Um por um. Primeiro, etanol. Como se produz etanol? E de que maneira o etanol é mais vantajoso do que a gasolina? Olha aqui, ó. Vamos criar um papinho tipo etanol versus gasolina. Cretinice da prova. Eles irão dizer, porque a gasolina polui muito mais do que o etanol. Não é verdade. Qualquer um dos dois vai poluir igual. Vai liberar CO2. A combustão da gasolina é mais poluente que a combustão do etanol. Ambos são compostos orgânicos com C e H. Ambos vão gerar CO2 e água. Ambos vão poluir igual. Onde está a diferença? De um ser um biocombustível e o outro ser um combustível. Então olha aqui, ó. Isso aqui é um pé de cana. Combinado? Combinado? Diz que tem que botar chão, senão tá voando, não pode. Isso é um pé de cana, ok? O que ela faz? Fotossíntese. Ela pega o CO2 do ar e converte em açúcares. Eu vou lá e quero o açúcar. A primeira providência que eles fazem é incendeiam o canavial. Gente, queimadas é uma contribuição à quantidade de CO2 da atmosfera ímpar. Vou chamar de combustível limpo. Uma coisa que eu queimo o canavial inteirinho.
Ah, mas por que eles queimam? Porque tem muita folha. Separar as folhas do talo da cana é muito ruim. Ah, que beleza. Bom, não ouvimos isso. Pego o açúcar e submeto ele a uma fermentação. Ele vai gerar etanol e CO2. Pego o etanol, encho o tanque do carro. O meu carro vai pegar o etanol e vai queimar, gerando CO2 mais água. Observe, eu produzi CO2 aqui, eu produzi CO2 aqui. E queimei e produzi mais CO2 ainda. Esse é o ciclo do etanol. Gasolina. Eu tenho petróleo. Eu tiro a gasolina. C8H18. Eu queimo a gasolina. C8H18 mais O2, 8 CO2 mais 9H2O, CO2 do ar. Então, observe, ambos vão liberar CO2 para o ar. Porque o primeiro o que ele tem de melhor que o segundo? O tempo. O tamanho do ciclo. Ele está largando o CO2 para o ar, que já tem um pé de cana absorvendo e fazendo fotossíntese. Então olha aqui, ó, o CO2 é aprisionado e liberado, aprisionado e liberado, aprisionado e liberado, aprisionado e liberado. Que tamanho tem esse ciclo? Anual. Agora olha aqui, quando que esse CO2 vai voltar a ser petróleo? Ha! Me dá mais uma idade, eras geológicas para a Terra? Eu estou tirando um carbono que está lá a 4 quilômetros de profundidade para o chão e estou largando no ar. Eu estou pegando o carbono lá e estou largando no ar. E não estou pegando ele de volta. Estou só largando ele no ar. Ao passo que do etanol, eu largo ele no ar, mas a planta pega de novo. E ele vai para o ar e vem de novo. Isto é um biocombustível. Ele libera CO2 igual. O que ele faz de diferente é que para gerar o carboidrato, para gerar o lipídio, ele precisa de tirar carbono do ar. Então ele retira o carbono do ar e devolve. Retira e devolve. Ao passo que na gasolina não. Para virar etanol, precisa ser um glicídio, no caso, porque a beterraba também faz isso. É alto teor de açúcares. A beterraba tem o mesmo teor de glicídios que tem a cana. É equivalente o teor. Tanto que vou dizer uma coisa, na Rússia se fabrica sacarose a partir da beterraba. Porque a cana de açúcar só cresce em tropicais. Por isso eles fabricam a partir da beterraba. É uma fonte. Os próprios glicídios têm muito álcool, daí por isso que pode transformar? Não, os glicídios têm glicose. E a glicose que é transformada. Tá. Certo? A fonte para a produção de álcool por fermentação, usando um levedo, usando um fungo, certo? Quem fermenta o açúcar em álcool é um fungo. É essa família desses Saccharomyces, certo? Então, é o açúcar que é convertido em álcool. Ok? Já não vou cair em provas do Enem isso, gente. Olha aqui, ó. No que o etanol e a gasolina diferem? No tamanho do ciclo do carbono. Ah, um polui, o outro não polui. Não. Ambos poluem. Só que o ciclo do carbono é que é diferente. Biodiesel. O biodiesel é produzido a partir da reação que nós vimos na semana passada, de transesterificação. Eu vou pegar um triéster e vou quebrar esse triéster em 3 monoésteres. Eu vou tesourar isso aqui em 3 pedaços. Com que objetivo? Para que ele possa ser usado no lugar do óleo diesel. Então, gente, olha aqui, ó.
Se eu tiver um éster pequenininho para um lado e pequenininho para o outro, é um flavorizante, é uma essência, é uma fruta. Abacaxi, framboesa, maçã, morango. Se eu tiver uma baita de uma cadeia, mas do outro lado for pequenininho, é um biodiesel. E se eu tiver um éster enorme para os dois lados, enorme para os dois lados, cheguei a descer aqui, ó, é uma cera, ok? Volátil, essência de fruta, biodiesel, líquido, combustível, cera, um sólido enorme de um éster. Tem que ser grande para os dois lados para ser uma cera, ok? Biogás. Olha essa reação aqui. Gurias, eu não contei carbono, eu só falei que é grande ou pequeno. Não contei carbono. Ah não, você estava perguntando sobre cis e trans, não tem nada. Não, tem que ter vida dupla. Nada a ver. Falei, botei saturados, ok? Gente, olha aqui, ó. Tem uma questão no livro de vocês que fala, parece uma poesia. No livro do Enem. Os índios fizeram essa poesia. O Nagura é as folhas mortas que caem no chão. Já fizeram essa questão. O professor de biologia briga comigo e diz que é do nitrogênio. Gente, essa reação faz eu dizer que é do carbono. A resposta certa do Enem é que é o carbono. Eles perguntam que ciclo é esse. É o ciclo do carbono. Olha o que é, olha o que eu tenho aqui. Celulose. É um carboidrato. Celulose. Folhas em decomposição produz CO2 e metano. Então, aquele metano é o biogás. O que é o biogás? É no primeiro capítulo do livro que tem esse Nagura. Das primeiras questões do primeiro capítulo. O professor de biologia briga comigo que é uma questão de... olha a página. Olha a página. 11. Tá aqui, ó. O voo das folhas. Com o vento, as folhas se movimentam. E quando caem no chão, ficam paradas em silêncio. Assim se forma o Nagaura. Eu achei que era Nagura e Nagaura. Nagaura cobre o chão da floresta. É a decomposição das folhas. As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento das folhas novas. Dentro da criatura vivem aranhas, formigas, escorpiões, centopeias, minhocas, cogumelos e vários tipos de outros seres muito pequenos. As folhas também caem nos lagos, nos igarapés e igapós. Na visão dos índios, a descrição sobre Nagaura permite classificar como produto água, oxigênio, fósforo, carbono ou nitrogênio. É carbono por causa desta reação aqui. Só que eu pensei, tipo, lá que é nitrogênio, nessa que eu pensei, tá enriquecendo o solo. Todo professor de biologia quer anular essa questão. Quer brigar. Diz assim, ó, da onde as plantas tiram nitrogênio para crescer? Do solo. E por isso todo mundo marca nitrogênio. E eu te digo, as duas respostas estão certas, o cara que fez essa questão é um imbecil. Porque a letra D também está certa, também é carbono. E isso aqui evidencia o que uma folha em decomposição está produzindo. Gente, olha aqui, ó, as duas respostas estão certas. Biogás, metano, matéria orgânica em decomposição. Origem animal, origem vegetal. Certo? Carvão, carvoaria. Eu tenho ali, dentro daquelas coisinhas de cerâmica, dentro com pouco oxigênio, produzindo o carvão vegetal. Onde se usa grande quantidade de carvão vegetal? Em pizzaria. Churrascaria. Bioóleo.
Esse aqui é um projeto meio piloto, assim, sabe, gente? Mas falar para vocês que isso existe, botei no livro, porque é importante que vocês saibam que tem pesquisas em outras fontes. Quer dizer? Eu consigo. Ah, que aflição! Gente, eu não querer explicar, não consegui. Tá, parou. Isso é um óleo ou gordura, ok? Ele é uma molécula muito grande para eu usar como combustível. O que eu faço? O craqueamento. O que é o craqueamento? É uma pirólise, é tipo uma pirólise. Só que a pirólise é só para decompor. E aqui eu quero quebrar em pedaços menores. Então eu digo, estou fazendo um craqueamento. Eu preciso de um catalisador e eu preciso de calor. Vou quebrar esta molécula em vários pedaços. Vou produzir hidrocarbonetos que eu quero, e esses hidrocarbonetos são combustíveis, e vou produzir aldeídos e ácidos carboxílicos que eu não quero. Esses hidrocarbonetos insaturados eu também não quero, porque eles se oxidam no motor, e eles, portanto, a vida útil do motor fica muito menor porque tem insaturações. Então, em lugar de produzir ácidos carboxílicos, aldeídos e hidrocarbonetos insaturados, em lugar de fazer um craqueamento, a gente tende a produzir um hidrocraqueamento. O que é um hidrocraqueamento? Ao mesmo tempo que eu estou quebrando, eu estou botando hidrogênio para dentro das ligas duplas, para impedir que forme insaturados e para impedir que se forme ácidos carboxílicos e aldeídos. Tudo é reduzido, certo? Então é uma mega redução para formar alcanos. O objetivo é a formação de alcanos. Então o hidrocraqueamento é mais eficiente, porque além de catalisador e alta temperatura, eu uso hidrogênio para produzir maior quantidade de alcanos. O que são os alcanos? Gasolina, óleo diesel, querosene, certo? Então esse é o meu objetivo. Recursos não renováveis. Um recurso não renovável é aquele que nós, como a gasolina, precisamos esperar era geológica para ter de novo. Ou não adianta esperar que nunca mais vai ter. Um urânio, um átomo de urânio que foi quebrado numa fissão, onde vamos buscar mais urânio. Quando tivermos quebrado todos os átomos de urânio no nosso planeta, nós teremos esgotado os urânios. Vamos buscar onde? Vamos achar outro planeta que tem urânio, ok? Porque aqui não vai ter mais. Então, isso é um recurso não renovável. É o caso do nosso petróleo, nós vamos terminar com ele. Eu botei urânio e botei petróleo. Mas o carvão também. Carvão mineral é o primeiro deles. Nós temos vários tipos de carvão: turfa, lignito, hulha, antracito. O principal carvão como combustível é o antracito, tem maior teor em carbono. Mas a química gosta muito de falar na hulha. Por quê? Porque é fonte de aromáticos. Então olha aqui, ó, o grupo Gerdau destila a hulha. O que o grupo Gerdau quer? Fabricar aço usando um carbono puríssimo chamado carbono coque. Só que para obter esse carbono puríssimo, vai na natureza e pega a hulha. Quando destila a hulha, tem duas frações líquidas que eles vendem. A fração polar, eles vendem para uma indústria de fertilizantes. E a fração apolar, chamada alcatrão, que é uma mistura de compostos aromáticos, é vendida para a indústria farmacêutica ou para a indústria de cosméticos ou para a indústria petroquímica de maneira geral, mas a indústria de corantes. Farmacêutica e corantes adoram uma cadeia aromática. Precisa de uma cadeia aromática. Portanto, a fração apolar e a fração polar, a fração líquida, é vendida pela siderurgia, porque eles querem o carbono. Isso é carvão. Isso é um carvão mineral, extraído da natureza. A natureza fabricou ele. Idade geológica, tempo, pressão, temperatura, e vai soterrando, soterrando, soterrando. Vai chegar uma hora que é carvão. Petróleo. Diferentes cores para o petróleo, depende da nossa fonte.
depende da composição desse petróleo. Então esses petróleos são todas amostras brasileiras, dependendo da região que ele é tirado. Bacia de Campos, em geral, é um petróleo escuro, que é o petróleo profundo. Certo? O petróleo profundo, em geral, é o petróleo mais denso, mais sólido. Essa figurinha, vocês têm no livro de Química Orgânica, e tem aí, essa figurinha mostra a nossa torre de destilação. O petróleo entra aquecido e vai subir. À medida que ele vai subindo o labirinto, ele vai se tornando líquido e vai separando por tamanho de cadeia carbônica. Quem resiste no estado gasoso até 20 graus Celsius é o gás, a fração gasosa. Não esqueçam que nós chamamos de gás natural quando tem 1 e 2 carbonos e de gás de cozinha, GLP, quando tem 3 e 4 carbonos. Petróleo brasileiro, petróleo muito profundo, muito profundo, 4 quilômetros de profundidade, e o Brasil tem uma tecnologia de retirada desse petróleo do fundo do oceano que é única. Quando a Holanda disse, quero tirar petróleo do Mar do Norte, preciso de uma plataforma marítima, quem sabe fazer? Petrobras. Vamos encomendar uma plataforma. Convidaram para dizer para a Petrobras, faz uma plataforma marítima para nós. A Petrobras, não, eu sou teu sócio. Eu entro com a plataforma marítima, tu entra com o petróleo, vamos abrir uma sociedade. Fez isso com a Espanha, a Argélia, fez isso com vários e vários. Só não fez isso com os Estados Unidos e o Oriente Médio, porque a Petrobras não extrai petróleo do Oriente Médio, porque os Estados Unidos estão lá. Mas a Petrobras extrai petróleo de todo o resto do planeta. É uma baita de uma empresa transnacional, uma empresa espetacular. Não deixem de falar mal da Petrobras. Nós temos que falar mal dos políticos brasileiros, não dos nossos técnicos. É um orgulho ter essas plataformas. É um orgulho ser capaz de criar uma plataforma que não saia passear pelos oceanos, ok? É um orgulho aquecer rocha a 4 km de profundidade e tirar petróleo de dentro delas. Só nós sabemos fazer isso. Portanto, aqui, ó, vamos deixar de ser tupiniquim e falar mal de nós e vamos mudar esses políticos de merda que nós temos lá, ok? Esse é o nosso problema. Nosso problema não é a Petrobras. A Petrobras é um orgulho. É um orgulho que temos uma empresa deste porte que nasceu e se criou aqui. Em 1953 foi criada a Petrobras por Getúlio Vargas. Olha a empresa que ela é hoje. Ok? Orgulho, gente. Não deixe de falar mal. Eu subo no estômago quando falo mal da Petrobras. Eu quero aqui, ó, você falar mal do nosso político. Olha o que eles roubaram da Petrobras, a Petrobras ainda está em pé. Olha a quantidade de dinheiro que tem ali para eles roubarem desse jeito. Descarado, e a Petrobras continuar em pé. Qualquer outra empresa estaria morta. A Petrobras está lá. Isso foi uma das sacanagens que a gente fez no mundo. Isso é uma coisa que nós, brasileiros, precisamos ficar de olho e seguir o exemplo. Ou não seguir o exemplo. Gasoduto, gás natural. O Brasil tem da Bolívia. O que a Bolívia fez? Um paizinho de nada. Vendeu seu subsolo. Gente, um país que se preza não pode vender seu subsolo. O subsolo boliviano pertence à Petrobras. Eles botaram a venda, ela comprou. Quem achar é seu. Paga só uma pequena taxa. A Petrobras foi lá, achou o maior lençol de gás natural que existe. É proprietária do lençol de gás natural. E paga para a Bolívia quanto ela diz que está mandando para o Brasil. Seria óbvio que rouba. Gente, olha aqui, ó. Tudo encanado gás natural. Todo gás natural usado no Brasil. Todos os táxis movidos em Porto Alegre. O gás natural vem da Bolívia. Todo. Porque a Bolívia vendeu para nós. Certo? Cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem uma fúria privatista não pode vender subsolo. Não pode vender o que nós estamos em cima. Ok? Venda empresas, faça tudo. Mas não venda o nosso subsolo. A gente não pode deixar. São as nossas riquezas, gente. Todo mundo de olho no nosso aquífero Guarani. Vou tirar o olho dessa aguinha pura que é nossa, ok? Isso eu acho tão legal. Acho tão legal essa imagem que mantive. Porque
o gás natural, o GLP e a gasolina precisam ser armazenados em bolas. Isto aqui, ó, é o tanque de armazenamento de gases. Por quê? Por causa da pressão. Se tiver canto, a pressão fica diferente e pode rachar. Como manter a pressão igual em todos os pontos? Quando é um gás, eu tenho que me preocupar muito com a pressão. Senão pode até dar uma explosão. É um combustível lá dentro. Então olha aqui, ó. Quando vocês olharem um tanque bem redondinho, pensem, lá dentro tem um gás. Ou gasolina, né? Muito volátil. Para manter equilíbrio de pressão. Vocês gostariam de subir nessa escadinha? Mas nem morta. Mas não é o que faço eu subir ali, nem amarrado eu vou. Nuclear! O que faz uma usina nuclear? Quebra urânio. Pra quê? Pra aquecer água. Que loucura, né? Gente, como funciona qualquer usina, fora a hidrelétrica. A hidrelétrica é a única que não precisa fazer isso. Por que a hidrelétrica não precisa fazer isso? Olha aqui, ó. A hidrelétrica, eu tenho aqui a turbina e a água cai lá de cima. Quando a água cai numa altura, ela atravessa a turbina, ela faz girar a turbina. Então, isso é uma hidrelétrica. Qualquer outra, como faz? Eu pego água no estado líquido. Eu preciso transformá-la em água no estado vapor, para que desta forma, esta água no estado vapor atravesse a turbina. E daí ela volta para a natureza no estado líquido. Eu aqueço essa água. E esta é a etapa onde eu preciso gerar energia para transformar a água líquida em água a vapor. Em Candiota, a energia gerada é queimando carvão. Nós temos uma termoelétrica. A gente queima carvão, a água vira vapor, atravessa a turbina. Mas é a mesma coisa que faz uma usina nuclear. O que faz uma usina nuclear? Quebra urânio. O que o urânio quebrado faz? Libera calor. O que eu faço com esse calor liberado? Eu transformo a água líquida em água gasosa. A água gasosa atravessa a turbina. Então olha aqui, ó. Vocês têm isso no livro de vocês, lá em radioatividade. Tem essa mesma desenhozinha aqui. Então, olha o que faz uma usina nuclear. É a mesma coisa que faz uma usina movida a carvão, movida a óleo diesel, movida a gasolina, a petróleo, o que for. A mesma coisa. Bombeia a água da natureza. Esta água, aqui calor é gerado. Essa água que sobe bombeada líquida, chega aqui e vira um gás. Quando ela recebe calor e vira um gás, ela circula e passa pela turbina. Faz girar a turbina, que vai para o gerador, que vai gerar eletricidade. Esta água é condensada aqui e volta para a natureza na forma líquida. Volta para a natureza na forma líquida e quente. Esta água vem quente. Ela é condensada, mas ela continua com alta temperatura. Daí eles perguntam assim, por que não há vida no mar ou no rio ao redor de uma usina nuclear? Então, os peixes estão radioativos? Todo mundo está cheio de radioatividade? Não. Tá, então os peixes estão cozidos. Cozinhei os peixes, pode lá comer? Também não. Por que não há vida? Porque quando tem água quente, não tem oxigênio dissolvido. A água quente expulsa o oxigênio dissolvido. Gases não se dissolvem em água com temperatura maior. A água tem que estar com a temperatura baixa para dissolver o oxigênio. Por isso, não há vida porque não tem oxigênio. Já caiu no Enem isso aí também. Também. Ok? Que é uma usina nuclear? Qual é a principal poluição térmica que uma usina nuclear faz? Outra coisa, gente. Quando nós vamos fazer uma prova do Enem, muito cuidado, muito cuidado.
Vocês não têm que levar a opinião pessoal de vocês. Eu sou contra usinas nucleares, vou chegar na prova também e vou dizer isso. Não. Vocês não vão fazer a questão brigando com a questão, gente. O que vocês têm que pensar? Aquela questão foi elaborada por cientistas. Esses cientistas são pessoas que acreditam na pluralidade. O que eu quero? Eu quero todas as formas de energia. Eu vou defender a energia hidrelétrica, eólica, eu vou defender o conhecimento. Eu preciso saber todas as formas de energia. Então olha aqui, ó, o que mais que eu quero que vocês enxerguem aqui? Qual a vantagem de termos uma usina nuclear no Brasil? Enorme. A fissão do urânio gera radioisótopos. Esses radioisótopos são usados na medicina nuclear como traçadores, na radioterapia. Nós precisamos de radioisótopos e produzimos na fissão do urânio. Aonde? Dentro do reator. Portanto, nós precisamos de todas as tecnologias. Não vão com opinião para a prova do Enem, ok? Sem opinião. Aí nós temos qual a enorme vantagem, imensa vantagem de utilizarmos a energia nuclear. Gente, isso é imbatível. Esse argumento os franceses devolvem para nós assim, ó, na lata. 10 gramas de urânio. Sabe o que é 10 gramas? Cabe na mão, ok? 10 gramas, não é 10 quilos, é 10 gramas. Mesma energia que 1.200 quilos de carvão. E o carvão é um poluidor horroroso. Olha que coisa louca nós termos a energia nuclear. Ela é uma realidade, não tem. Tudo bem, a Alemanha está deixando de... Até em 2020, parece que não vai mais ter energia nuclear na Alemanha. Só reatores para pesquisa. Eles estão transformando tudo em energia eólica e energia solar. Onde eles estão fazendo seus painéis solares com energia eólica? Na África. Eles não têm sol nem vento suficiente para isso. Nem território do tamanho suficiente. Mas a África tem o quintalzinho deles. Eu fico furiosa com isso. Furiosa. Tá, agora aqui, ó. Quais os inconvenientes de combustão? Da combustão. Não renovação do combustível fóssil. Eficácia baixa, já era 100 para usar 40, usar 30, o resto tudo é perdido, e a poluição. Então eu tenho inconvenientes horríveis, vamos achar um substituto. Já achamos? Não, estamos longe de achar. Ah, mas por que não usa hidrogênio tão maravilhoso? Primeiro, o hidrogênio é o melhor combustível que tem. Por quê? Ele é aquele que libera a maior quantidade de energia por grama. Isso nós chamamos de poder calorífico. O poder calorífico é quanto de energia é produzido, é liberado por grama de combustível queimado. Nós temos isso no nosso livro, a gente falou isso quando viu termoquímica, ok? Então, gente, olha aqui, ó. O hidrogênio é o melhor. Por que a gente não usa hidrogênio? Inconvenientes insolúveis. O pior dele, gente, é que não tem H2 no nosso planeta. Como é que eu posso botar um combustível que não tem no planeta que eu tenho que fabricar? Por que não tem hidrogênio no nosso planeta? Porque ele é muito leve. E ele escapa e vai embora da atmosfera. Como se fabrica hidrogênio, então? Por eletrólise da água. Gente, a gente já não briga por causa do problema de água no planeta. A gente vai fazer eletrólise da água. A eletrólise não é uma coisa caríssima. Não é uma coisa que demanda energia elétrica. De onde é que eu vou tirar energia elétrica para fazer eletrólise? Ah, queimando hidrogênio. Então eu queimo hidrogênio e faço eletrólise, queimo hidrogênio e faço eletrólise. Que balanço energético é esse? Então olha aqui, ó. Problemas de utilização do hidrogênio que faz com que a gente não queira utilizá-lo como combustível. Vocês têm exatamente esse mesmo texto aí. Eu copiei o texto do livro de vocês. Primeiro, obtenção por eletrólise. É caríssimo. Produzir hidrogênio por eletrólise é caríssimo. Segundo, armazenamento. Ele é um gás que, para ficar líquido, ele fica 20 Kelvin, menos 253 graus Celsius. De que material tem que ser o tanque para não rachar com essa temperatura? Ainda não inventamos. Nós não temos material para no tanque. Por isso,
esse combustível é um combustível inadequado ainda. Não sei se um dia vai se tornar, certo? Então, qual é a alternativa? É o metano dos oceanos. Podem ter certeza que esse vai ser o papo. Sabe qual é o problema lá do metano, gente? Ele é para veículo leve e ele não dá muita potência para o motor, né? Pode ver, os táxis subindo a Santo Antônio não são muito eficazes. Por que não? Porque não dá potência. É muito leve. Esse é o último slide. Eu quero falar para vocês no catalisador do automóvel. Por que eu quero falar no catalisador do automóvel? Porque eu tenho uma questão de cinética que fala no catalisador do automóvel que todos os anos eu olho para aquele meu livro e penso, eu vou tirar essa questão do meu livro. Por quê, gente? Porque cada 10 alunos, 9, eu preciso explicar a questão. Todo assim, mas o catalisador não melhora o funcionamento do motor do carro? É claro que não, não tem nada a ver com o funcionamento do motor do carro. Nada. O que faz um catalisador é isso aqui, ó, gente. Observe. Aqui vem o cano de descarga do carro. Escapamento. Aqui eu coloco o catalisador. O que é o catalisador? É uma colmeia, uma rede de metais nobres. É uma colmeia de metais. Esses metais são metais caríssimos. Platina, paládio, irídio, são metais nobres ou beirando a nobreza, certo? Por que eu tenho aquilo ali? A combustão da gasolina, do óleo diesel, gera CO2 e água, que vai passar por aqui e vai sair na forma CO2 e água. Perfeito! Agora, a combustão também gera CO e C, que eu não posso deixar sair. Então, o catalisador vai transformar em CO2. A combustão gera também NOx, NO, N2O, NO2. Isto aqui não pode ser lançado na atmosfera. O catalisador vai converter em N2. E eu ainda tenho mais um, que é o SO2, que também não pode sair, senão vai virar sulfúrico no ar. E, portanto, eu converto ele em H2S. Ah, mas o H2S é tão fedido! É melhor fedendo do que chovendo ácido sulfúrico, certo? Portanto, é muito fedido, mas o que faremos?